Agora 10 horas 6 minutos, a gente está de volta aqui com o Jornal Jangadeiro, na Jangadeiro Band News FM. A gente conversa agora com o professor João Corrêa. A gente vai ligar aqui a nossa conexão Fortaleza-Recife para conversar com o professor João Corrêa. Bom dia, professor. Bom dia, Yuri. Bom dia a todos os ouvintes. A partir do momento que a Ucrânia ela anuncia que quer entrar para a União Europeia e que ela vai buscar participar da aliança militar da OTAN, a Rússia ela inicia uma série de movimentações militares e aí você tem a rota de colisão e hoje, se você fizer essa mesma pesquisa, o resultado vai ser bem diferente. Outro ponto que eu queria trazer também, Yuri, pelos 100 dias do conflito, a ONU fez uma declaração no dia de ontem. O secretário-geral da ONU, que é português inclusive, ele foi reeleito para o cargo mais importante das Nações Unidas, o Antônio Guterres. Ele fez um pronunciamento dizendo o seguinte, que cerca de 15 a 20% das necessidades alimentares do mundo estão ameaçadas, de 15 a 20% das necessidades alimentares, porque a Ucrânia sozinha, ela exporta naquela região, ela movimenta 20 milhões de toneladas de grãos. Então você tem o óleo de girassol, você tem a produção do trigo e outras coisas tão importantes. Inclusive, o representante das nações da África, quando a gente fala de fome, a gente pensa, lógico, na América Latina, mas o primeiro continente que vem à nossa cabeça é a África. O chefe da União Africana, que é do Senegal, o Macky Sall, ele disse o seguinte: eu vou visitar a Rússia. Ele está indo para a Rússia hoje. Eu vou visitar o Vladimir Putin e eu vou pedir de alguma forma que essa guerra ela possa ser encerrada de imediato. É simbólico o pedido da África, mas a gente sabe que essa guerra tá caminhando para ser uma guerra de desgaste. Não vai ser uma guerra de 100 dias, de um ano. Essa guerra ela pode perdurar por anos e aí as consequências são cada vez mais perceptíveis. Só mais um ponto interessante, que chegaram os dados hoje pela manhã para mim. A ONU também anunciou, a ONU que é muito criticada, porque o que se diz é que a ONU não fez o suficiente, era para ter banido a Rússia do Conselho de Segurança, ter sido mais dura. A ONU anunciou que mais de 3 milhões de crianças estão sem acesso à educação, à escola, estão com a educação, com a formação pedagógica paralisada por conta do conflito. Guerra que vai além do campo de batalha, né, professor? O senhor falando, né, que a guerra pode se estender, a Rússia, né, conhecida aí como potência soviética, uma potência na Europa militar também. O senhor acredita que essa guerra se estendendo pode ser, vamos dizer assim, entre aspas aí, cada dia mais a Rússia sendo envergonhada como potência e dentro disso os russos, né, a população mesmo, os civis, já estão mudando de avaliação acerca do governo russo? Então, Yuri, eu tenho contato com alguns brasileiros que moram na Rússia e é muito interessante, inclusive vocês, ouvintes, que de repente querem ter essa comunicação, a gente pode usar a internet para se comunicar com pessoas que moram na Rússia e perguntar diretamente a elas qual é a percepção de vocês em relação ao conflito. Bem, eu tenho contato com os brasileiros, alguns que moram em São Petersburgo, um grande amigo que mora em Moscou, inclusive trabalha com essa parte do serviço diplomático, e o que se diz é que lá dentro a propaganda russa ela é muito forte e que muita gente acredita que a Rússia ela tem legitimidade para buscar esse conflito como forma de desnazificar a Ucrânia, que teria sido tomada pelo batalhão de Azov e que o governo ucraniano ele não tem legitimidade e que aquilo ali era uma ameaça à Rússia. Então, as pessoas também, tem muita gente que é contrária, mas é aquela coisa, o Vladimir Putin ele tem 2 décadas no cargo, ele tem um modus operandi assim, de restrições em relação à liberdade de imprensa, à liberdade de comunicação, as penas são muito duras, então as pessoas que desacreditam, que poderiam protestar contra ele,
de repente elas pesam na hora. Será que vale a pena eu arriscar o meu trabalho, a minha vida pessoal, por um protesto contra o presidente? Mas tem muita gente também vidrada naquela ideia de que a Rússia está fazendo o melhor, o governo russo, no caso, estaria fazendo o melhor pela população. Tudo pode acontecer. Pode acontecer uma grande revolta dentro da Rússia. Os europeus adoram usar a palavra primavera, uma grande manifestação de rua, mas o que se diz é que lá dentro a propaganda ela é muito forte e ela surte o efeito. Talvez, com as restrições econômicas e a população sentindo no bolso as consequências da guerra, é possível que esse movimento contra o governo possa aumentar. Se bem que as consequências da guerra são sentidas também do lado de cá, na parte ocidental do mundo. Isso tem colaborado muito com a inflação de inúmeros bens de consumo duráveis e não duráveis. Professor, uma última pergunta. Alguns especialistas vêm falando que é uma chamada guerra por procuração, um termo aí utilizado para falar de uma guerra velada, vamos dizer assim, possível entre Rússia e Estados Unidos. Eu queria que o senhor pudesse comentar um pouco sobre isso. Perfeito. Esse termo guerra por procuração ficou muito famoso no período da Guerra Fria. A Guerra Fria foi um embate político e ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, duas potências nucleares que emergiram da Segunda Guerra Mundial dominando o mundo. Os americanos sabiam que não podiam atacar diretamente a União Soviética. E a União Soviética também sabia que não podia atacar diretamente os Estados Unidos, porque havia uma destruição mútua assegurada. Uma potência nuclear atacando a outra, do pó nós viemos e ao pó nós voltaremos. Então, por que esse contexto de Guerra Fria? Os americanos armavam grupos em vários países do mundo. A União Soviética, em paralelo, também armaram vários grupos nestes países e os grupos se enfrentavam. Você tinha um grupo financiado pelos Estados Unidos, um outro grupo financiado pela União Soviética, e isso caracterizou uma guerra terceirizada. Eu não vou diretamente para a guerra, eu não vou colocar meu rosto, meu nome e meu sobrenome, eu vou financiar alguém para representar meus interesses. A União Soviética também fez isso, e isso é o que a gente chama de guerra por procuração. Bom exemplo foi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e tantos outros contextos. Agora, na África também, Angola passou 30 anos praticamente em guerra civil entre dois grupos, o MPLA, o Movimento Popular para Libertar Angola, que tinha o financiamento russo, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, um grupo financiado aí pelos Estados Unidos. Eu vejo a mesma coisa agora, uma guerra por procuração. Os americanos, eles não estão diretamente e oficialmente na guerra, mas eles estão financiando o governo da Ucrânia, grupos armados dentro da Ucrânia, para que a Ucrânia possa resistir ao processo. Mesma coisa a China. A China, oficialmente, ela não está na guerra, mas ela é aliada russa. Quem não garante que a China, por debaixo dos panos, possa ter dito assim: Putin, pode continuar a guerra, que a sua economia, eu garanto, eu compro o teu petróleo, por exemplo. É uma forma de financiar a Rússia indiretamente, financiar o conflito indiretamente. Tá ótimo. Professor João Correia, eu queria agradecer mais uma vez aí pela participação, trazer esses esclarecimentos para a gente. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço para todos vocês. Fortaleza, Ceará. Valeu. Bom dia, agora 10h18. Minuto Geográfico.